para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 2, a separação e a expiação, página 28, 7º parágrafo. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro, e só é capaz de olhar para o que está além do erro em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. O aprendizado corretivo, ele sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. A vista física, quando a gente fala vista física, nós vamos colocar o ouvido físico também, o olfato físico, o tato físico e o paladar físico. Coloca tudo isso dentro da mesma linha de percepção, porque engloba a percepção, a tal da vista física, né? Porque a gente diz, você viu o cheiro que tinha ali? Né? Você viu como aquilo ali é macio? Né? Então vocês vejam que a gente, quando fala a vista física, parece que a gente vê o paladar, o olfato, a audição e o tato passam a fazer parte do que a gente viu ou não viu. Então se coloca assim. Então, o aprendizado corretivo, ele envolve e acontece com o despertar do espírito e quando a gente vai retirando, então, a crença na vista física, porque uma coisa é decorrente da outra. Então, aquilo que a gente percebe ou vê, nem sempre é como a gente pensa que é. Então, a gente sabe que as aparências enganam. Então, nunca se sabe por que é que as coisas estão acontecendo daquela maneira para nós. Por que é que tal coisa está acontecendo de tal maneira para nós? Por que é que surge aquela situação? O que é que eu tenho que aprender? Então, o aprendizado corretivo, ele surge com o despertar do espírito e quando a gente retira a crença na vista física. Então, tem que perguntar para o Espírito Santo, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que corrigir? Porque quando uma coisa está acontecendo que não é o que eu gostaria que acontecesse, às vezes aquilo vem para mostrar uma outra coisa para nós.
A gente já falou aqui do espelho? Já. Já? Então vocês lembram assim, que o outro é o espelho, e o espelho, a função do espelho é a reflexão. Então quando acontece uma coisa lá com o outro, nós temos que fazer a reflexão, olhar para o espelho, mas não é o espelho que importa, é o que se reflete no espelho, é a imagem que reflete no espelho. Então essa imagem que reflete no espelho pode ser a imagem do que eu estou sentindo. Então quando a pessoa me xinga na rua, ela passa por mim e tropeça, ou a gente dá um esbarrão, né? Então, por que que isso acontece, né? Então, se a pessoa me xinga, ou acontece isso, eu tenho que fazer a reflexão, porque o outro é meu espelho. O que é que eu estou refletindo? Raiva, desconforto, ódio, vingança. O que é que está acontecendo comigo? Então o outro vem para mostrar o que eu tenho que curar em mim. E isto é o que ele diz. Tudo e todas as coisas e todos são instrumentos de reflexão para o aprendizado corretivo. Mas ele só acontece, o aprendizado corretivo, porque eu vou aprender o que eu tenho que corrigir em mim mesmo. Ele só acontece quando acontece o despertar do espírito e a consequente, vamos dizer assim, o esvaziamento da crença na vista física. O aprendizado corretivo. Vou repetir então, o aprendizado corretivo é quando eu começo a aprender a corrigir em mim. O outro não tem nada a ver com isso. Então é assim, lembrem a história, vamos relembrar a história do espelho. Funciona assim. Quando o outro esbarra em mim, se o outro é meu espelho, eu não tenho que olhar para o outro. Eu tenho que olhar para a reflexão, o que acontece comigo, porque quando eu olho para o espelho eu vejo quem lá? O outro? Não, eu vejo a mim mesmo. Então é assim que você tem que olhar para o outro. Ou a pessoa esbarrou em mim, eu não tenho que olhar para ele, eu tenho que olhar para mim. O que isto me causou? Que sentimento me causou? Fiquei com raiva. O aprendizado corretivo estabelece que eu tenho que aprender a corrigir em mim a raiva. Enquanto eu ainda estiver com a crença naquilo que eu vejo, eu vou olhar para o outro. Quando começa o despertar do espírito, eu vou olhar para mim. O que eu tenho que corrigir em mim? Esse que é o aprendizado corretivo que começa a acontecer com o despertar do espírito. E ele só acontece quando a gente deixa de colocar a crença na vista física. Porque a crença na vista física é naquilo que tu está percebendo. O outro bateu em mim. Assim, então, o que eu tenho que fazer? O que eu senti quando o outro bateu em mim? Fiquei triste. Por que essa pessoa bateu em mim? Você tem que curar a tristeza. Esse é o teu problema. Esse é o teu sofrimento. É isso que você tem que curar em você. Esse é o aprendizado corretivo.
Então, nós vamos lembrar bem desse parágrafo, vamos lembrar da ideia do espelho, que o outro é o nosso espelho. Então, olha para quando acontece uma coisa com o outro, você não ignora. O outro só está servindo de espelho para mostrar o que eu tenho que corrigir em mim mesmo. Então, eu tenho que olhar para mim e não para o espelho. O espelho é o espelho. A propriedade do espelho é a reflexão. O espelho evoca o dom de refletir. Então eu vou refletir o que isto me causou. E isto é o aprendizado corretivo que acontece com o despertar do espírito. Apenas isso. Olhar para mim mesmo acarreta medo. Por quê? Porque quando eu abro mão da crença na vista física, o que vai me mostrar é a tal da vista espiritual. E o que ela vai me mostrar? Que eu tenho raiva, que eu estou cheio de ódio, que eu estou com mágoa, que eu tenho tristeza. Então, esse é o medo que eu tenho de olhar para mim mesmo. Então, por isso que eu olho para o espelho. Aí, eu entro num jogo, que esse jogo não é do espírito, é o da vista física. E a vista física vê. Aí ela vai ver assim. Ah, porque a energia que eu estava, a energia que o outro estava, porque daí reflete, porque o outro captou, porque eu captei. Isso não tem importância nenhuma. Isso você apaga tudo. O que você tem que entender aqui é assim. O outro é o espelho, e o espelho evoca o dom da reflexão para mim mesmo. Então, sempre que acontece uma coisa, como eu estou me sentindo diante do que esse espelho está refletindo. E aí, nós vamos ver se eu estou sentindo desgosto, se eu senti desconforto, se eu senti desespero, raiva. E aí o aprendizado corretivo é esse, eu tenho que aprender a corrigir em mim mesmo. Esquece o espelho. O espelho o outro só vem nos trazer a mensagem do espelho. É assim que nós devemos aprender a olhar o outro. Porque o outro vai evocar o dom da reflexão. Como eu me sinto, e isso pode ser com tudo, como eu me sinto com a presença dessa pessoa? Olha, tem uma pessoa que eu não gosto. Quando ela chega aqui, eu fico muito contrariado. Então, com o despertar do espírito, eu me dou conta de que eu preciso aprender a corrigir em mim o desgosto, o não gostar. E quando eu faço esta correção, então daí é porque eu abri mão da vista física, porque a vista física vai arranjar um monte de hipóteses e situações. Isto está descartado, não é nada disso. O dom do espelho é evocar. Mas por que naturalmente isso faz nos ficar com medo? Porque eu tenho medo do que a vista espiritual pode mostrar em mim. Então eu pulo para fora. E aí a gente arranja muitas explicações. E isto é tão simples assim. Não é mais nada que isso. Apenas isso. O Espírito Santo não pode ver o erro e só pode olhar além do erro em favor da expiação. Expiar, nós já aprendemos que significa desfazer. Desfazer
é o equivalente ao aprendizado corretivo. Então, quando acontece em nós o despertar do espírito, consequentemente vai acontecer do espírito, uma vez que a vista física me mostra a raiva, o Espírito Santo, ele não vê o erro da raiva, mas ele aponta para a expiação. Como que eu vou fazer para corrigir isto em mim, para eu não sentir mais raiva? Então, o aprendizado corretivo, ele acontece quando esvaziamos a crença que a nossa percepção, ou assim a vista física vê. Isso gera medo, porque nós temos medo de ver o que a vista espiritual nos mostra, e ela vai mostrar a minha raiva. O Espírito Santo, ele é incapaz de ver o erro, então ele não para no erro. Olha, você está cheio de raiva. Olha, você está cheio de raiva. Não, esse Espírito Santo não faz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você imediatamente o caminho para desfazer a raiva e para corrigir o que causa a raiva para desfazer o teu sofrimento. Porque quem sente raiva, sofre. Isto é um sofrimento, e bem grande. A raiva causa um sofrimento muito grande nas pessoas. Então, mais um pouquinho, Raquel, só para pegarmos uma conclusiva. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Então, não há dúvida de que quando nós nos damos conta do erro, que o Espírito Santo não olha para o erro, ele olha para a expiação, isso traz desconforto, porque nós temos que expiar aqui. Mas o desconforto não é o final da percepção. Então, isso significa que isso é um ponto intermediário. Enquanto percebemos assim, passado isto, a percepção está curada, não tem mais desconforto nenhum. Veja, quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele olha imediatamente para a expiação. Tá? Então, o que é a profanação do altar? O que pode profanar o nosso altar? A raiva. Isso é uma profanação. Então, o Espírito Santo, se eu não ver de outro jeito, ele vai colocar uma pessoa na minha frente para servir de espelho. Ele vai pegar o João e vai dizer: olha, João, vai lá e fica na frente do Jorge, tá? Porque ele está precisando ver que o altar dele está profanado e ele tem que fazer o aprendizado corretivo. Tá? Aí o cara vem e fica na minha frente e não deixa eu passar. Com o despertar do Espírito, se a pessoa não deixa eu passar, eu vou olhar para o quê? Para o reflexo do espelho e não para o espelho. E o que eu estou sentindo com o cara ali parado no caminho, não deixa eu passar? Raiva. Pronto, João, pode estar dispensado. O Jorge já se deu conta que ele tem raiva, que o altar está profanado. Agora o Espírito Santo olha para o altar profanado e encaminha o Jorge para a expiação. A expiação é desfazer a raiva, porque é isso que está deixando o Jorge doente. Se ele não curar a raiva, ele vai ficar doente. Ele não vai conseguir mais produzir nada.
Mais um pouquinho, Raquel, porque agora todo mundo vai chegar a uma conclusão. Tenho certeza que no final... Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. Tá, isso só coloca que nada que o Espírito Santo vê pode induzir ao medo. Tá? Tudo que vem da vista espiritual nos remete à correção. Eu vou ter que buscar na minha infância uma passagem de O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry. Ele diz lá que o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E nesse parágrafo foi o que eu entendi. O que a gente vê não é correto, não é certo. Nós temos que ver com o coração e a gente não consegue ver com o coração. Então nós temos que buscar ajuda. Só entregando ao Espírito Santo, nós vamos ter a ajuda para ver corretamente. Eu acho que esse parágrafo diz isso. Só para sintetizar aqui uma análise final, o despertar do espírito é que nos conduz ao aprendizado corretivo. E isso acontece quando eu vou usar a minha palavra, não me lembro o que está escrito aí, o esvaziamento da crença na vista física. E quando acontece isso, eu lembrei aqui, antes de você chegar do efeito espelho, que o outro serve como espelho para nos mostrar ou para nos ajudar no aprendizado corretivo. Então eu citei o fato de uma pessoa estar interrompendo a minha passagem e o que eu sinto quando a pessoa não me deixa passar. Então, eu peguei aqui um sentimento aleatório, peguei e fico com raiva, então eu não tenho que olhar para o outro, eu não tenho que olhar para o espelho, porque o espelho evoca o dom da reflexão. Então eu tenho que olhar para a reflexão. O que é que isto está refletindo em mim? Está refletindo raiva. Então, isto é o aprendizado corretivo, e isto me ensina que se eu estou sentindo raiva, é isto que eu tenho que corrigir. Mais nada. Ele diz em seguida que isso às vezes acarreta medo, porque nós temos medo do que a vista espiritual pode nos mostrar. E ela vai mostrar que houve uma profanação no templo. Porque o meu templo, o altar interior, no altar, não é o templo é a estrutura exterior, é verdade, obrigado. Porque houve uma profanação no altar. E no meu altar, eu deveria ter somente amor, misericórdia, alegria, felicidade e paz, que são as únicas coisas dignas de se depositar no altar. E lá eu depositei raiva. Então é isso que eu tenho que curar. E ele diz que não é para ter medo, porque o Espírito Santo, ele não vê o erro. Então ele não vai ficar dizendo, viu, tem raiva, tem raiva, tem raiva. Não. Ele não vê o erro. Ele imediatamente, quando percebe a profanação no altar, assim que nós permitirmos que ele nos ajude e nos mostre, assim que ele vê a profanação do altar, ele encaminha diretamente para a expiação, que é a correção. Então está muito bem colocado, muito ilustrativo essa citação do Exupéry, realmente me
me senti assim bem agraciado com essa colocação, né, que ilustra bastante, e isso então vai reafirmando que o medo, por mais que possa causar desconforto, sentir que eu estou com raiva, esse desconforto não é o final da percepção, né? Então é uma parte do que estamos percebendo nesse meio entre o que tem que ser curado e a cura. Desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Isso fecha então com uma chave dourada aí, né? Esse desconforto que a gente sente, ele só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Eu tenho que corrigir em mim essa raiva. Então esse é o aprendizado corretivo. Não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. É o que está acontecendo comigo. O que tem dentro de mim. Então o outro vem para mostrar o que tem dentro de mim. E não é aquele que vem, aliás, até esse vem para mostrar o que tem dentro de mim. Então aquele que bate nas minhas costas, ó, Jorge, como você está certo, como você fala bonito, né? Esse também vem para mostrar, porque se eu disser, puxa, eu, é? Então o que ele mostrou que eu tenho? Ego! Mas esse mostra, mas a gente tende a gostar, né? Mas aquele outro que mostra uma coisa que a gente não quer ver, então esse que mostra que eu sou impotente para obrigar ele a sair do meu caminho, ele diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Então esse é que eu quero ver, esse é mais difícil, porque esse causa desconforto, né? Porque a gente sente raiva e não ego, porque o ego é uma coisa assim que a gente não sei porquê, a gente sente isso como uma coisa prazerosa, né? Então, vocês vejam que às vezes isso é uma coisa falsa também, né? Porque o ego não é real, ele é falso. Então, quando alguém vem ilustrar meu ego, isso também não é real. Porque isso também é uma coisa que eu tenho, quando ele começa a ilustrar meu ego, e o ego começa a brilhar, eu digo, rapaz, o meu ego está muito brilhante, tem que dar um jeito de curar isso. Meu ego tá querendo brilhar demais, né? Está querendo brilhar mais que o espírito, né? Aí tem que corrigir. Mas isso a gente só percebe quando a gente aceita esse aprendizado corretivo. E isso só acontece com o despertar do espírito. E isso só acontece quando nós vamos esvaziando a crença na vista física. Então é simples assim. Então tudo que acontece, tudo que eu percebo, é instrumento de aprendizado para a correção dos meus sofrimentos, daquilo que está a profanar o meu altar. E se é assim que eu permitir, o Espírito Santo me encaminha para a expiação, que é a correção. E quando eu corrijo aquilo, retorna ao meu altar o que ele é original, que é a alegria, a paz, o amor e a felicidade. Bem simples. Mas é algo que temos que exercitar. Porque se eu chegar aqui amanhã e disser para vocês, olha gente, sabe, eu fiz aquilo lá, exercitei bastante aquele parágrafo de ontem, nossa, tive cada compreensão, e aí vocês vão dizer, poxa Jorge, como você é inteligente, como você conseguiu, como você é melhor que a gente que não conseguiu. Eu digo, pois é, eu sou. Parabéns! Parabéns por ter conseguido! Ah, é mesmo, eu sou, isso tudo é!
Pronto, o que aconteceu? Agora eles estão me mostrando que eu curei a raiva, mas não curei o ego. E se a gente não está olhando com a vista espiritual, a gente vai entrar de novo no erro. Mas não é para ter medo do que mostra a vista espiritual. Porque o espírito, ele não vê o erro. Ele só encaminha para a correção, para a expiação. E esse é, então, a síntese do parágrafo, aprendizado corretivo. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida porque não podes suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. Ele começa como? É o medo da cura? Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. Em última instância, o medo da cura é uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. A seguir, ele fala que nada que possa ser visto com a vista física serve para a correção. Então, veja, do que é que estamos falando aqui? Da cura do nosso altar. O nosso altar, onde deveria estar depositado somente amor, foi profanado, porque eu guardei ali sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de desespero, de angústia, de mágoa, de frustração, enfim, qualquer que seja o sentimento que você deixou que se depositasse no seu altar interior, ele está profanando o altar onde deveria ter só amor. E essa crença de que a cura não precisa ser feita ali é que é o equívoco, porque é ali que tem que ser feita a cura. E ele diz, não tem nada físico que vai curar isso. Nada que possa ser visto pela vista física. A única coisa que pode curar é a expiação. E isso vem do Espírito. Porque quando nós vamos trabalhar com aquilo que a vista física vê, aquilo nada é capaz de corrigir. Nada é capaz de corrigir a profanação do altar. Apenas quando, com o aprendizado corretivo que surge com o despertar do espírito e o enfraquecimento da crença na vista física, nós permitimos que o Espírito Santo olhe para nosso altar e quando ele olhar, ele que não vê o erro, vai encaminhar para a expiação, que é a correção. Então não tem nada físico que pode curar a profanação no altar. Então se fortalece a situação de que nada é o acaso? Aqui tudo é causa e consequência.
então também não tem acaso. Assim como nada é o acaso, então o acaso também não existe, porque tudo é consequência. Porque se você está com raiva, a raiva ela é consequência de algo que você percebeu, que você participou ou que aconteceu com você. Tá? Então, o espírito encaminha para a expiação, sempre, que é a correção. Tá? Então, em consequência de eu estar com raiva, guardado dentro de mim, quando uma pessoa interrompe a minha passagem, eu sinto raiva. Mas não tem por que eu sentir raiva da pessoa que está ali interrompendo a minha passagem. Porque isso seria então um sentimento novo, mas isso não é novo para mim. Como dizia o poeta lá, o meu coração é um pote até aqui de raiva, de mágoa, de não sei o quê, era de mágoa, né? Mas mágoa e raiva também é tudo a mesma coisa, né? Enfim. Então vocês vejam que eu não estou com raiva dele, eu estou com raiva que está dentro de mim. É porque se eu estou sentindo, está aqui, não está lá. Não é ele que está com raiva, é eu que estou com raiva. Então ele está me mostrando isso, está mostrando o que eu tenho que curar em mim. Apenas isso. Tá? Então, se tudo é causa e efeito, e essa é uma das principais leis da física, a gente conclui pela lógica que o acaso não tem lugar aí, porque tudo causa e consequência. Então tudo que acontece é consequência de algo a qual eu dei causa. Ok, esse ficou compreendido. Alguém tem alguma dúvida? Acabei de perguntar, mas se alguém ainda quiser fazer uma pergunta de algo que não entendeu, que eu acho que esse ele vai dando, confirmando o anterior, que foi bem trabalhadinho, né? A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação. Antes disso, era desnecessária. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como um meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade. E a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-lo em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora dependem do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A caridade é essencial à mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Então, Bia, Passo. Raquel, Passo. Valmir, Passo. Wagner, Passo. Mara, Lindo isso, passo. Rafael, Passo. Laura. Passo. Então aqui ele diz, eu vou pegar inicialmente esse aspecto, que a caridade é ver no outro a perfeição. Essa é a verdadeira caridade. Então, como é ver no outro a perfeição? Veja, quando perguntaram para Jesus o que deveriam fazer quando aparecesse um mendigo, ele disse, ensina ele a pescar. E eles disseram, mas ele está muito fraco, ele nem consegue ir pescar.
Então o que você faz? Provisoriamente repartir o pão. E ele falou repartir. Ele não falou em dar o lanche. Ele não falou em pagar o café. Isso é muito fácil. Isso é uma espécie de descarte. Isso é o contrário de ver no outro a perfeição. Isso não é caridade. Porque, veja, quando eu dou alguma coisa para o mendigo, eu estou decretando que ele não é perfeito, que ele não é capaz de conseguir o café às custas do seu próprio trabalho, da sua própria atividade. Então ele é imperfeito. Então a caridade é ver no outro a perfeição. Essa é a verdadeira caridade. Então eu estou com um caso aqui de um rapaz que todo dia passa aqui na loja e diz, paga um café! Né? Aí ele já não pede mais para mim, ele pede para quem está ali. A senhora me paga um café? Eu digo, não, aqui só tem bênçãos, querido. E ele, não, eu estou falando com ela. Eu disse, não, mas está falando dentro da minha loja, então aqui quem tem que falar comigo. Então, peraí, e aí eu levanto para ir lá na porta, lá para dar a bênção, ele já sai correndo. Eu não quero mais essa bênção. Né? Mas, uma vez ele aceitou. E outra vez ele aceitou a bênção para o café. Né? Então, o que acontece? Eu estou dizendo para ele que a bênção cura a mendicância e que ele é capaz de conquistar ou de ganhar o seu café por si mesmo, que ele é capaz de produzir os recursos que ele precisa para a sua subsistência. Mas ele não quer a cura. Ele ainda não quer. Então, mas eu tenho fé de que a cura é possível, embora ele ainda esteja negando. Então, eu nem sempre estou lá embaixo na loja, mas quando eu estou por lá e ele aparece, eu já levanto e digo, olha, veio o meu amigo da bênção. E não faço isso por chacota, faço porque acredito que isto cura. Mas faço bem-humorado, com alegria, com contentamento, porque ele veio de novo. E isto me ajuda a trabalhar com essa questão. Porque isso fortalece a minha fé de que a verdadeira caridade é ver no outro a perfeição. Então, ele é capaz de pescar o seu próprio peixe. Se ele está muito enfraquecido agora, eu vou repartir o pão. E como é repartir o pão? Então eu digo para ele, posso dizer, se assim achar que ele está meio fraco, né? Espere na hora do lanche, às 10 horas eu vou sair para fazer um lanche. Aí você é meu convidado para ir comigo. Aí eu vou ali na lanchonete e peço um sanduíche e um café. Quando o sanduíche chega, eu peço para cortar no meio e peço para trazer mais um copo, uma xícara, a metade do meu café, a metade do meu lanche. Eu vou repartir com você. Mas isso não vai ser todo dia. É só hoje porque você está enfraquecido e eu acho que você está precisando de um lanche. Então, qual o efeito disto? Isso é de uma sabedoria que Jesus nos ensinou impressionante. Porque a pessoa se sente responsável. Espera aí, eu não estou fazendo nada, eu tenho condições de fazer. Essa pessoa que passa o dia trabalhando, ele está repartindo, mas você vai repartir o teu lanche comigo? Isso. Não, eu não quero repartir o teu lanche, mas eu quero. Não, me dá uma moeda.
Eu digo, mas você não disse que queria estar com fome? Você vai comer a moeda? Não. Na verdade, essa pessoa fica o dia inteiro, de manhã à tarde, passando de um lado para outro, pedindo dinheiro para os outros para tomar café. É claro que ele ganha muito mais do que por um café durante o dia. E eu tenho fé que se a pessoa se bota a pedir na rua, ela ganha. Por quê? Porque ela põe o sentido de caridade equivocado das outras pessoas em xeque. Porque as pessoas acreditam que elas têm que fazer a caridade, e caridade é dar moeda, ou pagar o lanche. Isso não é caridade. E a maioria das pessoas que pedem um lanche na rua nem com fome estão. Eles querem é a moeda. E quando você dá a moeda, você não sabe qual o destino da tua moeda. Mas você pode saber que qual seja o destino, foi você que financiou aquilo. Seja qual for. Se ele usar essa moeda para estender o amor, então o destino da tua moeda foi esse. Se ele usar para estender o conflito, o sofrimento, a tristeza, a frustração, você que está dando. Então, quando você sai por aí dando moedas, e nós já trabalhamos essa questão numa historinha que eu já contei aqui, você está se colocando à frente do Espírito Santo. Porque aí você está acreditando na tua vista física, naquilo que você acha que deve ser feito. Não, eu acho que diante dessa situação eu vou fazer isso. Isso sou eu. E o que o Espírito acha? O que seria melhor para mim nesta situação, segundo o Espírito Santo, que ação e sabe dos efeitos e consequências de cada pensamento, cada palavra, cada ação, cada omissão que eu cometo. Então é nesse nível que a gente deve fazer a colocação. E se em algum momento tu pedir para o Espírito Santo essa orientação, e se ele disser para dar a moeda, eu dou. Olha, é contigo. O que você acha que eu devo fazer? Então eu tenho situações que são muito inspiradas quando coloco assim. Porque daí que surgem essas situações de aprendizado corretivo, que eu aprendo e compartilho. Mas quando não, quando eu faço por minha conta, além de não ter aprendizado, ainda acaba no destrutivo e não no corretivo. É isso que nós temos que levar em conta aqui. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida depois da separação. Antes disso era desnecessário. Ou seja, aquele que está curado não precisa de cura. Aquele que está são não precisa ser curado de nada. E são, saudável, com sanidade ou santo, é a mesma coisa. Por isso que tem São Jorge, tem Santo André. E tem Santana. Então, são, ou santo, ou com sanidade, não tem nada que tenha que ser curado. A cura só acontece quando você perde a sanidade, a santidade, a saúde. Então é uma habilidade que foi desenvolvida depois da separação, porque antes não precisava. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária.
é temporária porque é dentro dos aspectos de espaço e tempo que ela acontece. Tá? Porque fora do espaço e tempo é a eternidade, é a santidade, é o reino. Então lá não tem cura. No céu entram os curados, ou sãos, ou santos. Como lá todos são sãos ou santos, lá estão todos aqueles que já se curaram ou alcançaram a sanidade ou a santidade, ou se quiserem a iluminação, então lá não precisa a cura. Então a cura só é necessária no espaço e no tempo, enquanto estivermos no espaço e no tempo. Tudo enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como um meio de proteção. Assim, porque a cura baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. Assim, porque a cura baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. Aí é que está a ideia da caridade. Você, caridade é ver no outro a perfeição, mesmo quando não consegues ainda percebê-la em ti mesmo. Então você vai ver que o outro, ele tem possibilidades, e você vai ensinar para ele. Tá? Então quando a pessoa vem, você tem que olhar primeiro para a reflexão e para ver o que você está sentindo quando o mendigo te pede um dinheiro. E a partir daí você vê o que tem que ser curado em você. Ou então, você já compreende a ideia de que a caridade é ver no outro a perfeição e vai estender isto para o outro, porque é isso que ele está precisando. Ele tem que voltar à perfeição. Ele tem que voltar a acreditar que ele é perfeito, que ele é o Filho perfeito de Deus e pode ser curado, sim. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora dependem do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A caridade é essencial à mentalidade certa, no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. Fora da caridade não há salvação. Não? No sentido de... Mas aí vai o que é caridade. É. Aí é que pode ter o equívoco. Porque enquanto disser que caridade é dar o peixe para o outro, Não é. não é. Então o que acontece? Muitos, eles dizem que eles estão lá e botam lá até às vezes a foto de Jesus, falam em nome de Jesus e da caridade, mas isso não foi o que Jesus ensinou, não. É só olhar na Bíblia. O que Jesus disse que era caridade? Ensinar o outro a pescar. Então, aqui ele diz que a caridade é essencial. Agora, para o nosso aprendizado. Agora, a caridade é ver no outro a perfeição. Não é ficar dando as coisas para o outro, para ele, porque aí você fica colocando ele como dependente. E aí tem aqueles caridosos, porque eles têm a crença equivocada, então que eles querem que o mendigo fique ali na esquina. Então ele diz assim, ó, fica aqui que toda noite eu vou trazer um prato de sopa para ti. E aí ele chega lá e diz, olha como eu sou caridoso, eu estou trazendo um prato de sopa toda noite para esse rapaz. Né? Então isso é minha salvação. Diante do que nós estamos percebendo aqui, isto é caridade? Ou isso é prender o cara lá na esquina a troco de um prato de sopa para você se sentir caridoso? Então, o que vai acontecer é que não precisa o outro dizer para mim, olha Jorge, como você é caridoso. Né? Eu digo, eu sou. O que é isso?
né? A mesma situação que nós colocamos anteriormente. Então eu mesmo me digo, vejam como eu sou caridoso, eu estou trazendo todo dia um prato de sopa. Isso é dizer para o outro que ele não é digno de conquistar um prato de sopa para si mesmo, que ele tem que ficar esperando eu trazer, para a minha glória, não para a glória do meu irmão, porque isso é o que tem de mais em glória, porque a pessoa se sente, ninguém gosta de se sentir dependente, gente. Se você fala com uma pessoa que tem uma dificuldade, mas quantas pessoas me dizem, ai Jorge, fiquei doente, como é ruim ficar dependente, porque eu não conseguia levantar da cama, para tudo eu dependia do meu marido. Que, amor, você traz uma aguinha para mim? Ah, já vou. Amor, você esqueceu de trazer a aguinha para mim? Espera um pouco, agora estou vendo televisão, já vou. Como é ruim ser dependente. Aí você começa daqui a pouco a achar, eu estou incomodando. Aí você passa sede para não incomodar, né? Então, o que é o mendigo, se não um dependente da dita caridade dos outros? E ele vai explorar isso nas pessoas. Porque você às vezes dá a moeda para se livrar do mendigo. Às vezes você dá a moeda para se livrar do peso da consciência. Porque se nós achamos que todos são iguais perante Deus e perante as leis, eu tenho o bolso cheio de moeda e ele não tem nada. Então eu me sinto culpado por isso. Então, não, se eu der a moeda, eu resolvo isso. Porque agora eu dei a moeda para o outro. Então eu não preciso mais me sentir culpado pela desigualdade. Não, eu ajudo os outros. Eu tenho muita coisa, mas eu ajudo os outros. Eu dou para os outros bastante moeda. Eu saio por aí um dia por semana, eu saio dando moeda. Isso não é a caridade. Então, eu não excluo que fora da caridade não há salvação, não seria tão radical, mas a caridade é um dos instrumentos do aprendizado. Pelo menos é o que está dizendo aqui. Tá? E eu estou seguindo o aprendizado desse livro neste momento. Então eu vou procurar entender o que ele está querendo me dizer aqui nesse momento. E é assim. E deem uma avaliada, ver o que mais vocês conseguem entender aqui. Tá? Na semana que vem vamos ver se a gente consegue chegar aqui com, olha, isso aqui eu não entendi mesmo. Para a gente ajudar a esclarecer. Esse é o motivo das nossas reuniões. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.